Muito bem, recentemente tivemos um caso um tanto quanto interessante na internet, né? Tivemos o caso onde aconteceu protestos virtuais. Eu não digo protestos da maneira como você está acostumado a pensar. Protestos através de postagens, vídeos, trends, não. Eu digo protestos levando para, de fato, grupo de pessoas se reunindo virtualmente para protestar contra alguém. Basicamente, caso você não saiba, recentemente certas leis, devido a certas oposições do governo, foram impostas ali para o videogame online Roblox. Basicamente, um jogo online onde você pode encontrar diversas pessoas, tem diversos servidores, grandes possibilidades ali de você mudar aquele mundo, criar diferentes mundos com diferentes funcionalidades. Basicamente, eles proibiram o chat com voz, que basicamente nesse jogo era permitido você conversar com outras pessoas e não havia ali uma limitação da questão de idade, como por exemplo, uma pessoa de 40, 50 anos poderia conversar com uma criança de 15. Até aí você percebe o problema, não é? Então, muitas pessoas colocaram a culpa no influenciador Felca, devido ao fato daquelas notícias, né, do passado que teve, daquele vídeo que ele fez denunciando alguns criadores de conteúdo e como que, de certa forma, esses conteúdos influenciavam certos atos criminosos contra crianças. Então, o que isso tem a ver com o vídeo que eu vou falar hoje? Porque é interessante pensar como que isso me mostrou, pelo menos, como que certa parte daquela ideia que a gente tinha de filmes, de livros, de um futuro onde viveríamos realidades virtuais, tínhamos essa expectativa pensando que ela nunca chegou. Mas a realidade é que ela nunca foi embora desde o início que começamos a pensar nelas. Pensa comigo, vivemos em jogos, redes sociais, servidores, feeds. Em cada uma dessas plataformas, somos uma pessoa diferente. Por mais original que você possa tentar ser, você nunca vai ser você mesmo em uma rede como Instagram, Facebook, ou o próprio TikTok, ou o próprio YouTube, onde estamos. Nos jogos, você cria diferentes personalidades, conversa com diferentes pessoas, você customiza quem você é dentro daquele jogo. E aí que tá. A realidade virtual a gente pensava que iria substituir a realidade onde vivemos. Que muitas das vezes nós iríamos escolher ir para aquele mundo e viver aquilo e na realidade seria uma saída B, mas na real o que aconteceu foi que a realidade virtual sobrepôs a nossa realidade em que vivemos. Como que isso acontece? Por que isso acontece? E a forma como isso nos afeta são coisas que eu quero muito explorar para tentar entender mais como que isso funciona atualmente. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente aqui ao Quando Decidi Pensar. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Celdo, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar, para esse quadro onde comentamos sobre determinados assuntos, fazemos paralelos e às vezes não também, depende muito do assunto, mas sempre trazemos um conteúdo onde eu tento aprofundar o debate e conversar com vocês sobre ele também. Antes de começarmos o vídeo, vai os avisos prévios. Primeiramente, eu vou comentar sobre 3 obras aqui nesse vídeo e elas terão spoilers. Serão Matrix, Jogador Número 1 e Snow Crash. Que basicamente Jogador Número 1 e Snow Crash irei comentar sobre os livros e não os filmes. Então, são obras antigas? Sim, mas eu gosto de avisar porque talvez alguém não queira aí tomar algum spoiler ou queira consumir a obra. Mas eu garanto que o que eu vou falar não vai estragar sua experiência aqui da obra, ok? Segundo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. É muito importante você deixar aí o seu curtir também e principalmente ativar o sininho de notificações, porque como eu disse algumas vezes aqui, sempre digo, às vezes o YouTube não recomenda o nosso vídeo para você caso o sino não esteja ativado.
Então ativa aí, se inscreve. E é claro, temos diversos outros vídeos também que você pode consumir aqui no canal, que sem sombra de dúvidas, algum deles você vai gostar. E isso eu posso garantir. Também um aviso prévio aqui que eu tô falando nos meus vídeos é que eu escrevi e publiquei um livro. Sim, isso mesmo. O nome dele é O Desbravador do Tempo, onde acompanhamos, é claro, um viajante do tempo, mas com uma pegada um pouco diferente. Aqui você vai ter uma história com elementos noir, elementos de investigação, como clássicos de Sherlock Holmes ou Agatha Christie, onde existe um grande mistério que precisa ser resolvido. Mas esse mistério está envolto de diferentes partes do tempo. Partes no presente, descobrimos partes no passado e a partir disso temos que montar um quebra-cabeça para tentar solucionar essa grande trama familiar no ano de 1930, onde se passa a história. Você pode adquirir ele, o link está na descrição, pela Amazon, pelo site da minha editora também, vários outros agregadores aí, livrarias online e virtuais. Então, tá aí o link embaixo, você pode adquirir e vai me ajudar muito também. E aí, caso você leia ele, deixe nos comentários ou me manda uma mensagem pelo Instagram falando que leu e que você achou, ok? Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas vamos lá, vamos falar sobre Matrix. Caso você não saiba, que eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que não conhecem o filme, apesar de ser um clássico, sem sombra de dúvidas, todo mundo deve assistir ele. Matrix acompanha o personagem Neo, que vive uma vida, de certa maneira, pacata e parada, onde ele trabalha de dia em uma empresa qualquer e de noite ele trabalha ali como hacker, fazendo ali alguns conteúdos piratas, vendendo para as pessoas. E tem um momento da vida dele que ele percebe que ele está sendo vigiado e que parece que tem um chamado acontecendo para ele, que pessoas estão caçando ele. É quando surge Morpheus, onde o Morpheus oferece a ele uma proposta. Se ele tomar a pílula azul, ele continua no País das Maravilhas, e se ele tomar a pílula vermelha, ele descobre a realidade sobre esse mundo. E o que descobrimos? Bem, basicamente que onde o Neo e todos os outros seres humanos vivem, uma realidade virtual. Basicamente uma realidade onde as máquinas criaram aquilo para se alimentarem e meio que criarem humanos como se fosse gado. Porque no futuro de Matrix não existe mais sol devido às guerras que houveram e isso tampou o sol. E aí as máquinas, para continuarem ali com energia, utilizam da energia humana e com isso criam humanos como se fossem gado nessa realidade virtual, onde elas vivem tranquilamente ali, sem fugir da realidade, sem enxergar a cruel e verdadeira realidade. Morpheus começa a treinar Neo ao lado de Trinity e toda a sua equipe que navega ali na Nabucodonosor, a nave deles. Mas treinar por quê? Porque o Neo é o escolhido, é aquele que é capaz de quebrar o sistema da Matrix e utilizar do próprio sistema contra as máquinas e contra as inteligências artificiais, ali, os NPCs, por assim dizer, que tem naquela realidade. A jornada que acompanhamos já dessa pessoa que não acredita que existe uma realidade real, de fato, e que vive na Matrix, para o desdobramento do despertar dela, do acordar dela e se tornar esse escolhido de fato. Então nós acompanhamos toda a jornada do Neo ao lado desses personagens, junto também da própria Trinity, que é uma personagem feminina importante no filme, que é o par romântico do Neo, mas ao mesmo tempo serve ali como apoio devido ao fato de que ela é alguém que já está lutando essa guerra há muito tempo contra as máquinas. Então ela tem uma perspectiva diferente da do Neo. E aí entra uma questão que para mim é muito importante. Por quê? Matrix, a gente pensa muito que é uma realidade que replica a realidade onde a gente vive. Mas não, quando a gente olha para Matrix, as duas realidades, a real e a virtual, a gente percebe que a virtual não é nada igual à real, ao que aconteceu, ao que se tornou. Então, é criado ali não uma simulação, mas um simulacro. Simulacro, conceito criado pelo Jean Baudrillard, onde ele basicamente estuda o conceito de que não é uma realidade como simulação, como algo que tenta repetir o real. Não, é uma realidade que tenta substituir o real. Ou seja,
Toda a construção em volta dela ali, da Matrix, é feita para trazer conforto para os humanos, para que eles não acordem e pensem que são capazes de irem além do que é permitido para eles ali. Em uma das animações derivadas de Matrix, Animatrix, tem uma das partes do anime onde tem um corredor, que basicamente, corredor de 100 metros no caso, né? Ele tá correndo durante uma corrida e ele quer alcançar o seu máximo potencial. E não dando muitos spoilers aqui da série, né, da animação, mas chega um momento que ele corre tão rápido que ele quebra a Matrix correndo. Então ali os NPCs da Matrix, basicamente os agentes, né, eles vão atrás dele e prendem ele, deixando ele ali paraplégico para ele nunca mais correr. Mas percebe o seguinte, ele nunca pode atingir um potencial para além daquilo que a simulação, né, que o simulacro no caso, criou para ele. Porque o simulacro, novamente, ele substitui a realidade que vivemos, ele não tenta replicar ela. Porque para haver o controle, ela não pode ser parecida. Porque se ela for parecida, vai criar o caos que é a própria humanidade. Nós não somos perfeitos, pelo contrário, somos totalmente imperfeitos. E aí, qual que é a parte mais interessante também da Matrix comparando com os tempos atuais? Em Matrix, nós somos gado. Nós servimos como energia para as máquinas. E como não é bem assim na nossa realidade, a gente pensa, tá, isso é um extremo, mas para pensar. Você alimenta o tempo todo redes sociais com suas informações, com o que você gosta ou deixa de gostar. A sua dopamina é usada para gerar interações, curtidas, likes, visualizações dentro dessas redes sociais. E através dessas visualizações, desses likes, a rede social cresce, aumenta, se torna algo maior devido à forma como você interage com ela. A sua interação ali é o que faz aquela rede social existir. Então, de certa maneira, nós ainda alimentamos essas realidades virtuais em que nós mesmos vivemos. E é interessante, inclusive, que Matrix é a mesma coisa que eu falei sobre jogos, como o próprio Roblox, né? Quem você é dentro daquele jogo, seja Roblox, um jogo de RPG, qualquer outro, um jogo online, por exemplo, é uma versão que não é você. Você nunca faz você igual a quem você é na realidade real. Porque, igual Matrix, toda vez que eles entram na Matrix, eles criam avatares, eles são diferentes. O Morpheus usa um sobretudo de couro. O Neo, no primeiro filme, ele é careca quando ele sai da Matrix. E quando ele volta para a Matrix, ele volta com cabelo. Porque ele cria essa outra versão que está imbuída na mente dele. Então ele coloca uma outra versão para existir naquele simulacro. Então, apesar de ser um jogo infantil, apesar de eu entender que você pode ter um olhar de julgamento para isso, ainda é algo sendo levado a sério, que precisa ser levado a sério, porque não é somente um jogo, é um espaço, é um ambiente virtual onde as pessoas vivem vidas ali. É um ambiente de cultura, de política, de opinião, de desejos, sabe? Então é um espaço onde você pode fazer amizades, onde você pode fazer conflitos, onde você pode aprender coisas novas e onde você pode sofrer com as consequências de confiar em quem não deve, que é o caso que estava acontecendo em jogos como Roblox. Então, realidades virtuais existem o tempo todo em nossa volta. E isso acaba influenciando muito a gente, porque quando a gente se torna dependente daquelas realidades, não percebemos como que nós mudamos também devido a ela. E isso em Jogador Número 1 é um grande exemplo. Em Jogador Número 1, acompanhamos basicamente o protagonista Wade Watts, que ele joga o jogo de realidade virtual, o maior jogo do mundo, que é o Oasis, né? Que basicamente é um jogo de realidade virtual onde você pode ser qualquer coisa. E nesse jogo é muito interessante, né, nesse livro, porque ele usa de muitas referências da cultura pop do nosso tempo mesmo. Godzilla, Power Rangers, super-heróis, De Volta para o Futuro, Batman, diversas referências são usadas. E, através disso, é uma realidade muito ampla e fluida, no sentido de que, de novo, ela não tenta repetir a realidade
que vivemos. Ela é um simulacro, ela se torna outra coisa, ela substitui a realidade. E nesse caso, substitui de uma maneira divertida. Por que eu quero viver numa realidade onde eu tenho que sair para trabalhar, onde eu olho para cima e eu não vejo diversos planetas, vejo um sol quente que está cada vez mais fazendo calor, ao invés de viver numa realidade onde eu posso ter tudo que eu sempre quis, ter uma casa gigantesca, ser o personagem que eu sempre sonhei, ter os poderes do Superman ou ter os poderes do Goku. Por que então eu não escolho viver nessa realidade para sempre? Então aí que tá, quando o mundo real não oferece sentido, ele não oferece pra gente uma lógica de assim, o porquê eu devo viver nesse mundo, o virtual se torna um refúgio. E aí depois se torna a nossa casa. E é interessante que tem um momento do livro Jogador Número 1, onde o Wade tem que sair daquela realidade. Porque chega um momento que uma grande corporação está indo atrás do easter egg, que basicamente o criador desse jogo deixou um tesouro de que quem encontrar esse tesouro vai ter toda a riqueza dele. E ele é o homem mais rico do mundo, que ele criou o maior jogo do mundo. E aí tem uma grande corporação tentando encontrar, né, esse easter egg. E o Wade, para poder encontrar esse easter egg, ele tem um momento que ele sai da realidade virtual, sai da casa onde ele está, e ele pretende se infiltrar dentro da corporação. E para isso, ele chega lá e ele vive uma vida monótona, de um trabalho que desfavorece ele, que é tóxico, que humilha ele. Ele volta para a realidade. E na narração dele, é legal que a gente vai acompanhando e vendo assim, a percepção dele da realidade se tornando cada vez mais clara. Inclusive, quando ele se apaixona por uma menina, que é uma das protagonistas também, ele é uma das personagens secundárias dentro do jogo, ele não sabe como lidar com aquilo, porque, de novo, é uma realidade virtual. Então, como que eu lido com um sentimento que é real, que não é somente algo que está tentando repetir ou ser maior do que a realidade real? Então o ser humano não precisa de conforto, ele não precisa de um momento de lazer, de estar bem o tempo todo. Não, ele precisa de sentido. E se está no digital, ele vai para lá. Basta olhar as redes sociais. Por que eu posto uma foto, eu quero que todo mundo curta? Porque eu quero que eles reajam a mim. Eu quero essa atenção. Então o sentido disso eu desejo a atenção daquele momento. Mas então, por que na vida real eu deveria juntar dinheiro para viajar? Eu quero viver aquele momento. Ok. Mas aquele momento não vai durar para sempre. Já uma foto que eu postei vai. E aquelas curtidas também irão. Só que a pessoa não entende que também tudo aquilo no virtual também é efêmero. Acaba. As pessoas se esquecem. Só que, de novo, o sentido ali ocorre muito mais rápido. Porque é uma reação instantânea. Tudo é instantâneo. Vemos humanos o tempo todo. Nossa interação com a humanidade aumentou muito, diferente do que era nos anos 80, 70, 90. Nós vemos muito mais de humanidade hoje do que vimos no passado. E isso cria um sentimento de tudo ser instantâneo. Logo, o sentido que buscamos para a nossa vida acaba tendo um caminho mais fácil, que é a realidade virtual. Isso vem de muito tempo atrás, inclusive de um dos livros que trouxe os termos que falamos muito hoje, que é Snow Crash. Snow Crash é um livro de 1992, um clássico da literatura cyberpunk, onde acompanhamos o protagonista Hero Protagonist. Sim, esse é o nome dele, Hero Protagonista. E, basicamente, só para você ter uma noção já de como ele é um personagem negro que é um samurai, né, na realidade virtual. Ele é um dos samurais mais conhecidos daquela realidade, chamada metaverso. Eles partem ali em uma investigação para tentar entender um tipo de vírus que está infectando pessoas tanto na realidade virtual do metaverso quanto também na realidade real em que vivemos. Então ele passa nessa investigação e nós acompanhamos todo o conceito do metaverso através da perspectiva dele e também de outros personagens no decorrer do livro. Ele é um livro que desde sempre já estuda o conceito e o termo do metaverso. O termo do metaverso, inclusive, usado pelo Zuckerberg, que não se tornou tão popular quanto muita gente achou que seria, mas ainda é usado, basicamente mostra essa ideia de uma outra realidade, com avatares, com um espaço que não é linear, que ele é capaz de mudar o tempo todo, com status social digital, ou seja, dentro do metaverso você tem
um status social diferente, onde funciona de uma maneira diferente e, é claro, também uma fuga da materialidade. O interessante aqui é o seguinte: o metaverso, ele funciona como uma fuga da realidade. Por quê? Porque, por exemplo, é interessante que Matrix, por exemplo, as máquinas criaram aquela realidade. Jogador número 1, basicamente teve um cara bilionário que criou um jogo. Mas aqui em Snowcrash é diferente. Por quê? Porque basicamente não é somente uma pessoa que cria o metaverso. Diversas pessoas, utilizando a sua inteligência, inseriram códigos ali, criaram códigos para ajudar na criação do metaverso. Então, isso surgiu de nós, humanos, não de uma grande corporação ou das máquinas. Isso surge por quê? Porque a gente cria essa realidade virtual porque o mundo real se torna insuficiente, porque o mundo real deixa de ser importante para nós, seja devido a problemas que temos na sociedade, ou limitações que enfrentamos, ou até mesmo devido ao fato de que, bem, no final das contas, a realidade deixa de ser interessante. E aí é interessante não cresce essa questão de que o metaverso ali, ele é uma grande comunidade de pessoas que acolheram aquele mundo, de que elas escolheram estar ali, e de que não são só obrigadas, ou de que só não estão ali para se divertir como um videogame. Questão da sinopse que eu mencionei aqui, da ideia de que tem um vírus hackeando tantas pessoas no real quanto no virtual, mostra que chega em determinado momento que, bem, a sua vida está tão intrínseca no virtual que isso afeta o seu real, que isso destrói o seu real. E, bem, isso acontece de novo na vida real também nossa, né, na nossa realidade. Olha para Roblox, olha para quantas crianças estão ali jogando imersas naquilo. E aí chega um adulto e abusa desse chat virtual de voz. A pessoa ali, cara, a criança não vai saber, ela vai estar imersa naquilo, vai acreditar que é um amigo que ela está fazendo, uma pessoa que faz parte daquele mundo. Ela não vai ter o discernimento da realidade. E pode acontecer as piores coisas. E crimes que eu não posso mencionar aqui, porque, bem, eu não quero que o YouTube derrube o meu vídeo. Então perceba como todos esses paralelos com a ficção fazem da gente não videntes do que está acontecendo agora, mas de que a gente tinha tanta ideia de ser algo absurdo, como uma realidade que você pode mover o seu corpo lá dentro dela e que você vai estar totalmente imerso e deitado em uma cama, que esquecemos que, bem, não precisa ser assim. Olha quantas pessoas ficam 24, 48 horas na frente de um computador e nem levantam dali e vivem aquele mundo, sabe? Então, assim, a realidade virtual, o simulacro sobrepôs a nossa realidade real já há algum tempo. Então, assim, o futuro, ele não vai ser um mundo virtual perfeito. Essa realidade virtual que é muito vendida aí pelo Facebook, pelo Meta, né, pela Apple e outras grandes empresas, não vai acontecer como todo mundo pensa. Pode acontecer, mas num futuro muito distante. Mas vai ser um mundo mais habitável que o real. Vai ser um mundo onde você vai escolher preferir estar ali do que preferir estar na nossa realidade. Então os corpos vão ser descartáveis, as relações vão ser descartáveis. Como o filósofo Byung-Chul Han fala, é uma sociedade da performance, onde precisamos performar o tempo todo e o tempo todo ser um grande teatro de máscaras. Então, os conflitos reais vão ser resolvidos em espaços que não existem. E isso vai fazer de nós uma realidade cada vez mais abandonada pelo virtual. Então, a pergunta que eu fico e deixo para você é a seguinte: não é que estamos vivendo uma Matrix ou não, deixou de ser essa pergunta há muito tempo. A pergunta é, se a gente saísse hoje dela, a gente saberia como viver do lado de fora?